Vai lá, manda de novo, vê. Mandei, Será que vamos lá. Vamos ver se tá? entrou agora. Estamos ao vivo já, pessoal. Vamos lá. Aguardar um pouquinho aí. Problemas técnicos sempre acontecem. Até a gente pegar o jeitinho da ferramenta natural, Sim, né? até aparecer aqui, agora a gente vai. Vamos lá, vamos começar aqui, né, Alex? Vou fazer uma Vamos breve lá. descrição, uma breve introdução. Estava ansioso por esse webinar para apresentar um pouco da nossa cara do produto do PBX Flex. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Cantos, sou diretor de serviço no Netflex. Estou aqui com o Alex, a cabeça por trás do nosso produto do PBX, né, Alex? Tem Sim, bastante experiência já uma no das cabeças, mercado, né? uma das cabeças por trás do produto, então já temos bastante experiência aqui no mercado de telefonia e a Netflex bastante experiência no ambiente, né, 17 anos de mercado, a gente conhece bastante, atende bastante empresa. E aí a gente está nos últimos 2 anos focando bastante na evolução dos nossos produtos. Então, durante muitos anos a Netflex prestou bastante serviço, foram surgindo os produtos, mas o objetivo, a missão da Netflex sempre foi simplificar o dia a dia dos nossos clientes, dos nossos parceiros, e aí nós resolvemos ir melhorando cada vez mais os nossos produtos. E o Alex, com toda a experiência que ele tem aqui dentro da Netflix, já passou pelo suporte, pela implantação, já viveu bastante esse mercado aqui de telefonia, foi levando as ideias também, as solicitações que os nossos clientes sempre pediam, de melhoria, de evolução do nosso produto. E aí nós resolvemos puxar um pouco mais, cada vez mais, esse formato. Então, o que a gente vem fazendo, né, nesses últimos 2 anos? Evoluindo cada vez mais o produto em si, trazendo novas funcionalidades, trazendo para gerenciamento do cliente, para facilitar o dia a dia do cliente nessa gestão. E aí, isso vem evoluindo. E muitos clientes nossos pediam, né? Vai ter uma interface nova no produto, vamos mudar um pouco a cara, mas mantém, né, o gerenciamento de ramais, mantém a agenda, é muito fácil de usar, isso sempre a gente escutava bastante. E aí a gente veio escutando isso e chegou o grande dia de lançar, o lançamento oficial da nossa interface nova do produto, conhecer um pouco mais sobre isso, e aí, tipo, hoje a gente quer mais mostrar o produto, não é um dia para tirar dúvidas técnicas, a gente vai deixar no link da descrição do vídeo, pode entrar em contato com o nosso time técnico, nosso time comercial, nosso time de suporte, os clientes da base já têm um atendimento pelo nosso CS, e a gente vai começar a agendar as atualizações. Mas vou parar de falar, né? Vocês não estão aqui para me ver, nem para ver o Alex, vocês querem saber mais do produto. Vou deixar o Alex tocar para vocês essa parte. O Alex pode compartilhar a tela aí conosco para Tá bem. apresentar ele, falar um pouquinho mais do produto. Um Alex, minutinho, se quiser então. também trazer um pouco do objetivo, né, dessas mudanças do Uhum, produto também, tudo que tu trabalhou e trabalha ainda com o nosso time lá de desenvolvimento, se quiser trazer, pode ir falar um pouquinho aí também. tá bem. Uhum, tá certo. Obrigado, Maurício. Então,
Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro webinar, né, sobre o lançamento da interface do PBX Flex. Aqui a ideia é nós apresentar a nova interface web, as mudanças que a gente está aplicando. Vamos conversar um pouco sobre quais as expectativas que a gente tem após essa liberação, objetivos, evolução que a gente pensa em aplicar após essa liberação dessa interface web, né? E passar algum dos objetivos. Um deles, o principal dessa interface web, foi trazer uma maior autonomia para o cliente, né. No passado tinha muitas coisas que eram feitas somente por um analista mais com conhecimento mais avançado em cima de telefonia ou pelo nosso suporte técnico. Agora, com uma interface mais completinha, a gente conseguiu, entregar essa configuração desde o usuário básico, com conhecimento básico, até para o usuário com conhecimento avançado estar aplicando e gerenciando a nossa interface web, né. Então, além da autonomia, maior autonomia para o cliente, também foi pensado na parte de segurança, né. Então nós pensamos em trazer o software mais atualizado, botamos numa balança, o mais atualizado e o mais estável e seguro. A balança sempre pendeu mais para o lado estável e seguro, por isso que vocês vão ver algumas caras que teve mudanças bem sutis, porque a gente já tinha um feedback positivo do cliente, exemplo do gerenciamento de ramais, então a gente sentiu que precisava botar uma coisinha ou outra, a gente colocou, mas foi feito mudanças bem sutis para continuar ganhando o que a gente sempre ganhou, né, os feedbacks positivos, e conforme, a gente teve o aprendizado em cima do gerenciamento de ramais, agenda de descagem, a gente foi melhorando o que precisava mesmo, né. Eh, no desenvolvimento dessa interface, eh, os clientes com a versão, pensando nessa parte de estabilidade, os clientes com versões mais antigas vão poder fazer uma atualização mais automática, assim, né, para essa nova interface. Claro que vai ter alguns pré-requisitos, por exemplo, eu já posso adiantar um, é a partir do 107, versões anteriores a gente não vai conseguir estar fazendo essa atualização. Tem alguns outros, mas não precisam se preocupar com isso nesse primeiro momento. Após sair for lançada essa versão, vocês vão poder entrar em contato com o suporte vai avaliar o ambiente vai dizer se é suportado, se não é, o que precisa, o que não precisa, para poder atualizar no formato mais simplificado possível, né. Dito isso, deixa eu abrir aqui a interface web para todos essa aqui é a cara inicial do PBX, da nova interface. De início, a gente já cai numa parte do dashboard aqui, né, que traz algumas informações bem básicas, né, de CPU, memória e utilização e o espaço em disco, né. Também algumas coisas legais, por exemplo, para mim saber, quanta tempo esse servidor está ligado. Essa aqui é uma VM, um lab nosso, está 3 horas, por exemplo, então o cliente vai conseguir já: ele foi reiniciado essa noite por quê? Já dá para tentar enxergar algum problema, né. Então agora a gente está com um menu lateral, e conseguimos dividir em 4 categorias, sistema, relatórios, extras e configurações. Sistema, são as mesmas configurações básicas que a gente já tinha antes, né, é mais utilizado para depuração do servidor, quando a gente pega algum problema, eh, ir atrás de algum log para avaliar se teve alguma evasão, está tendo alguma tentativa de ataque via força bruta. Eh, em relatórios, a gente tem os relatórios mais genéricos, né, indicadores de filas, então a gente vai ter aqui, algumas informações de atendimento da fila, quantas ligações de espera, o tempo, o nível de serviço dessa fila, né. Links de voz, é a mesma tela que a gente tinha antes, melhorada, né, e vai trazer o status do link, se tiver com falhas, com erros, não, ele vai apresentar aqui pra gente, eu consigo se tiver ligação em fluxo nesse momento, e eu mostrar os canais, ele vai aparecer abaixo as ligações ativas. Relatório de bilhetagem é o mesmo relatório que a gente sempre teve, melhorado e com mais algumas opções extras dentro de cada simplificado, né, ele num todo. Temos o relatório de URA, para se o cliente tiver alguma URA e tiver configuradas as opções, ele vai conseguir enxergar quais foram mais acessadas e o número que acessou, né. Em extras, a gente está trazendo alguns comandos básicos do PBX, para mostrar os ramais indisponíveis, disponíveis,
E para encerrar uma ligação específica de um ramal que possa estar preso, alguma coisa nesse sentido, tem a parte de segurança. Agora a gente está aplicando aqui a parte de regras de Firewall e regras do Feito-Ban para prevenir alguns ataques de força bruta, né. Então, através da própria interface, eu crio as regras personalizadas para o meu ambiente, tanto de Firewall quanto de Feito-Ban, né. Por exemplo, se eu quiser enxergar, eu tenho uma regra ativa, enxergar quais os IPs foram bloqueados, eu tenho também como visualizar, ele vai aparecer uma lista, por exemplo, isso aqui foi um teste que eu fiz, ele já vai apresentar o IP que foi bloqueado, né, que foi banido da minha conexão. Então esse IP aqui, se tentar conectar nessa máquina não vai conseguir mais, porque eu errei 3 vezes a senha. Foi o parâmetro que eu defini, né. Essa parte de segurança. A parte de configurações, o core do PBX, né, então aqui a gente tem todas as configurações do PBX, do básico ao avançado. A parte de agenda de descagem é o mesmo formato que a gente tinha antes, a gente adicionou, basicamente paginação e ordenação, né, que não tinha e os clientes pediam muito. Também tem agora a barra de pesquisa, para poder pesquisar o evento. Essa tela aqui a gente usa para estar fazendo algumas integrações com terceiros, para poder fazer o mapeamento de bloco, número de apartamento, por exemplo, né, para gerar um evento. E a gente consegue também cadastrar alguns números e bloquear a entrada de ligação dele, né. Então eu boto proibido ou liberado para esse número aqui específico, né. Esse é um exemplo. Dos parceiros e integradores que a gente tem 2 formatos, alguns que são via APIs, padrões que a gente tem desenvolvidas, e outros que conectam e integram com a gente através do AMI, que seriam esse cara aqui. Ó, vamos por partes, então, primeiro APIs, né. Aqui eu tenho os integradores padrões, Sigma Cloud, Sigma Desktop, Situator, e eu consigo definir quais que eu quero que funciona por padrão dentro do meu ambiente, né. Então eu consigo adicionar aqui esses caras, né, e se eu quiser fazer um teste, eu consigo botar específico pela portaria ou condomínio que eu estiver ativando aqui, né. Então eu boto aqui, ó, esse condomínio aqui vai ser só pelo Situator, então a gente vai estar gerando sempre evento para ele, né, consultando a agenda de descagem. Aqui em API globais, são APIs que a gente tem para qualquer, ferramenta de terceiro. Pode ser um CRM, pode ser uma plataforma de qualquer outro N mercados, né. Por exemplo, nesse primeiro aqui, Click to Call, então a ideia é ter uma ativação de API bem simplificada. Basicamente eu tenho aqui o token, que é o que eu vou cadastrar na minha URL, e todos os módulos agora a gente está adicionando esse mais detalhes aqui, que é uma breve descrição de como utilizar. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou trazendo o formato da URL e abaixo, se eu quiser avançar um pouco mais no formato de utilização dessa API, eu posso ir na página do developer ou do nosso ajuda, que seria mais as configurações básicas, né, sem ter o entendimento mais avançado de como funciona essa API. Agora, esse módulo avançadas também é novo. Aqui a gente tem todas as configurações avançadas do PBX, são poucos casos que o cliente precisa mesmo mexer nisso, né. Isso geralmente era só o nosso suporte que tinha acesso, agora a gente está jogando para a interface web, para o analista que tiver um conhecimento mais avançado e uma necessidade de fazer alguma alteração, desde conexão do SIP, do IAX, da porta RTP, por exemplo, ele vai conseguir fazer agora via interface web. Calendário de feriados é o que a gente já tinha, então aqui eu consigo botar por piloto também, né, se eu quiser botar aqui o piloto, esse piloto aqui, eh, não vai receber ligação todo mês 3 dia 10, a partir daqui ele nunca mais recebe e vai sempre cair numa regra de feriados pra como se fosse um feriado para esse número aqui, né, para esse piloto, né. Ou quando eu boto o específico, que eu não defino um número, então ele vai entender que é para todos os ramais que estão abaixo, todas as entradas de ligação vão casar com esse cara aqui. Novamente, eu tenho o botão mais detalhes explicando a mensagem e como eu cadastro cada opção. Aqui são alguns dos integradores que a gente tem via EMI. Por padrão, nós temos integração com o Clarity e com o Mono Systems. Então eu já tenho um template de configuração para esses
integradores, que como é personalizável por ambiente, questão de senha, usuário, regras e permissões para cada conexão do AMI, isso eu tenho agora disponível via interface web, eu posso definir de uma forma mais prática, né. Questão de filas, a gente não teve muita mudança, mas, no final a gente já vai estar esclarecendo qual que é a expectativa depois que tiver lançado essa interface, daí eu acho que vocês vão entender melhor essa questão. Gerais, a gente tem, por exemplo, configurações de filas, pilotos, transbordo e uma configuração global de gravação. Por exemplo, eu não quero definir ramal por ramal que eu quero gravar, então eu habilito aqui para todo mundo e vai não tem exceção, todos vão ser gravados nesse momento, né. E eu tenho uma API, é como se fosse uma API para desvio de ligação para uma URA de pesquisa. Por exemplo, eu tenho um call center que recebe uma ligação do 0800, ao final desse contato, em vez de eu desligar a ligação efetivamente, eu quero que ele seja desviado para uma segunda URA que vai fazer uma pesquisa de qualificação do atendimento. Então aqui eu, de forma mais simplificada, eu configuro qual que é o piloto da URA, né, só estou usando 234, vamos aqui mudar um pouquinho. Aí esse é a URA de pesquisa. A partir daqui, a ligação, quando o usuário encerrar o atendimento, o PBX já vai estar desviando o usuário que iniciou a ligação para uma segunda URA para ele poder pontuar, né, se foi bom, foi bem atendido. Em gravações, eh, eu tenho a busca de gravações, é o mesmo formato da versão anterior. Tenho permissões de ligações, onde eu defino se eu posso sair ou não, quais tipos de ligações. Acho que é importante refrisar, né, Alex, algumas Sim, dessas telas são iguais às das telas anteriores do produto, né. Os clientes sim, sempre elogiaram algumas dessas telas nossas. Tipo de gravação, o pessoal gostava, achava simples de procurar, estava tudo sim, e a gente claro ali, manteve. né. E a gente Uhum, manteve, então a gente escuta bastante, né, os nossos clientes, essas informações, e tenta facilitar uhum, o que eles solicitam para nós e o que eles elogiam a gente vai mantendo, porque realmente tá agradável de mexer, né. sim. Linkado com isso, eu ia chegar nessa parte aqui, ó, em ramais, gerenciamento de ramais, né. Aqui a gente não teve muita mudança, foi bem sutil, né, por exemplo, o que precisava, né, é ter uma ordenação e uma paginação, foi isso que a gente adicionou, então, dependendo da quantidade de ramais aqui, ele vai estar paginando, né, ou eu posso ordenar, né. Antes não tinha. Foi basicamente isso que a gente adicionou. A gente não incrementou muito mais coisa, porque já é uma tela que agrada aos clientes, né, já tem um feedback positivo em cima disso, né. Em regras personalizadas, é a parte de configuração que sempre foi feita, pelo suporte ou durante a implantação. Para manter uma flexibilidade do produto, a gente tirou essa parte de fazer por baixo, modularizou as configurações e trouxe para a interface web para o cliente também poder estar ativando essas regras quando preciso, né. Então a gente manteve a flexibilidade que o PBX Flex sempre teve, mas trazendo isso agora para a interface web, de uma forma mais modular, né. Então aqui eu tenho, por exemplo, entrada por número. Isso é mais para quando eu tenho alguma necessidade específica do cliente, né, que, o piloto tal, eu não quero que toque no piloto, eu quero que desvie para uma outra central, para um outro destino, então eu consigo habilitar aqui. Ou, tal horário eu não quero que toque no ramal, eu quero que faça um desvio para um outro contato. Então eu posso fazer aqui. Eu tenho por número, entrada das portarias, que é entrada específica, né, para quem tem portarias integradas, entradas de feriados, onde eu altero o áudio, altero outras questões da regra de feriados. Então aqui eu defino, por exemplo, o áudio e alguma regra específica, mas a data de feriado, daí eu continuo no calendário de feriados, né. Aqui, voltando para regras personalizadas. Então, eu tenho, a opção agora do click to call aqui também, o discagem. Eu posso, por exemplo, ter um click to call que disca direto para uma fila, eu posso ter um click to call que disca o padrão é discar para o ramal e completar a ligação para o contato externo, né, mas eu tenho N formatos que eu posso estar utilizando para o click to call, né. Ramais monitorados, BF. Desvio aqui é mais para um caso também,
aqui são regras específicas, né, personalizadas por cliente. Se o cliente tiver uma necessidade que o produto padrão não atende, ele consegue aplicar dentro dessas opções aqui daí. Rotas de grid, eh, seriam mais para entroncamentos com centrais legadas, né, por exemplo, o cliente ele tem uma central legada com muitos ramais analógicos e para ele fazer a troca disso tudo de uma vez só, vai ter um custo enorme, então ele quer fazer uma mudança gradativa, ele consegue fazer uma bridge com o PBX Flex e gradativamente comprando os telefones SIP ou ou headset, né, para instalando softphone. Tem rotas de saída. Aqui uma parte legal, né, eu tenho, por exemplo, a rota default, né, quando eu tenho só uma operadora, geralmente eu configuro aqui, né, mas se eu quiser, por exemplo, eu tenho 2 operadoras, eu quero que meu plano da segunda operadora um contrato mais barato quando eu ligo para fixo, eu posso definir que aqui o ligações fixo vai sair pela segunda operadora, né. E uma outra ideia legal é, por exemplo, eu tenho 2 links e a minha primeira operadora principal, ela me deixa a desejar às vezes ela cai ou passa um natural, né, um caminhão ali, leva a fiação junto, já fico sem telefonia, e eu não posso em nenhum momento parar de fazer a ligação. Então se eu configurar aqui uma segunda rota, eh toda ligação vai sair por esse canal aqui, a não ser que dê falha. A partir do momento que teve esse rompimento, o usuário nem vai perceber que teve rompimento, a central automaticamente já vai completar a ligação pela segunda rota, se tiver ativo o transbordo. Então, eh, nesse meio tempo dá para o analista ver qual foi o problema, se foi uma estrutura física, se foi qualquer outro problema, ele consegue resolver e o usuário não tem percepção de ter tido qualquer falha no ambiente, né. Tem agora também salas de conferência, é o mesmo formato que tinha antes, esse nunca teve reclamações, né. Troncos, anteriormente não tinha na versão anterior não tinha a possibilidade de estar configurando os troncos, então agora eu consigo configurar troncos via SIP e AX, e quando eu crio um tronco aqui, automaticamente ele já vai aparecer para nós aqui como uma rota de transbordo, né, eu criei um tronco novo lá, eu venho aqui posteriormente e defino que aquele tronco que eu recém criei, as ligações vão sair por eles daí, né. Em paralelo, após criar o tronco, eu consigo avaliar o tronco que eu criei, se ele está comunicando perfeitamente, se está tendo uma falha ou não, né. E, temos também agora a parte de URA, configurada via interface web, né. Linkado com o que nós iniciamos ali, essa versão é como se fosse um marco para o PBX na parte de evolução, né. A nossa ideia inicial, principal dessa interface web é modularizar todas as funções que o PBX sempre entregou, mantendo a flexibilidade, e em sequência, a ideia é atacar cada módulo e simplificar ele mais ainda. Já está simples, mas a gente quer, trazer não só para o usuário intermediário, mas para o básico, o usuário que tem conhecimento básico de telefonia, ele poderia estar controlando e configurando o que ele precisar dentro da central. A exemplo daqui é a URA, né. Toda URA, ela tem que estar atrelada a um piloto que a operadora entrega pra gente. Então eu já digo aqui em cima que eu preciso criar o piloto, né. Vamos fazer um teste aqui. Então eu crio o piloto, vamos criar, por exemplo, piloto para o tronco da Edflex, o telefone é 3033 9292. Crio com virtual URA. A partir desse piloto, se eu voltar agora aqui em URA, eu já tenho a URA pré-configurada, eu tenho com opções básicas. Se eu acessar ela aqui, eu posso agora adicionar as opções, se tiver 5, 6 opções aqui, e alterar horários, configurar a URA completamente via interface web, né. Ao salvar, essa URA já está funcionando, ela já está rodando, eu preciso fazer os includes agora do áudio, né, enfim. E isso na versão anterior era só feito ou pelo nosso suporte ou com usuário tem um conhecimento avançado, agora não, ele já consegue fazer uma alteração básica. E tendo essa parte separada, né, disponibilizada para todo usuário poder editar,
o segundo passo dessa atualização é realmente atacar esse modo, por exemplo, e ao invés de trazer aqui configuração textual, trazer através de botões, né, com auto-preenchimento, com várias opções, mais práticas para qualquer usuário poder estar configurando, tá. Acho que esse é um ponto bem importante, né, Alex, também para a gente falar. Sim, São muitas estruturas que a gente vem mexendo nos produtos, né, da Netflix, tanto Firewall como PBX, e transformar tudo isso em cada vez mais gerenciável e fácil de uso, né, tipo gestão, mexe para cá, mexe para lá, arrasta o botão. Precisa de uma grande organização por baixo, né, uma grande padronização de código sim, e tudo mais, para que isso realmente funcione da maneira como os nossos clientes nos solicitam. Então a gente vem fazendo toda essa base estrutural, modernizando o produto, deixando o produto mais acessível, e aí agora a gente começa a trabalhar melhorias pontuais de alguns módulos, como esse que o Alex vem mostrando, né, de URA. Então a gente já consegue padronizar e agora tipo aí ajustando cada vez mais para que o cliente possa ter autonomia completa do produto. isso mesmo. Eh, Esse módulo de URA é um exemplo, né, que a gente pensa em atacar ele, a questão de filas também é o outro que a gente, eh, lançando a interface web, são módulos que a gente vai começar a atacar eles para poder simplificar mais, né. Porque a gente enxerga que hoje realmente é um pouco, tem que ter um conhecimento intermediário, o usuário tem a flexibilidade de fazer o que ele quiser, né, mas, Exatamente. além dele poder fazer o que ele quiser, ele tem que ter um conhecimento mais avançado. A gente tem documentação que vai ajudar isso nele, né, mas, a gente pensa também em facilitar no sentido de ser um, tipo, um Um arrastar o auto-certo. botão, né? É, Isso um mesmo, é. autoatendimento, né? A ideia é Isso tipo aí. que o cliente consiga fazer realmente o que ele precisa, na hora que ele precisa, com as necessidades que eles têm, né? Hoje nosso time de suporte está sempre à disposição para apoiar o cliente, mas ainda muitas das configurações a gente precisa fazer, mas o objetivo, né, da interface nova, do produto novo, né, todas as funcionalidades que a gente já está prevendo até o final desse ano, é justamente ir melhorando cada vez mais a usabilidade para que o cliente possa ter o máximo de autonomia possível. Sim. É, uma parte que, agora também muito legal que a gente está adicionando, por exemplo, aqui na barra principal, eu tenho botão para abrir chamada, então qualquer problema que eu identificar e tiver com algum entrave, alguma coisa que não estiver conseguindo fluir naturalmente, eu consigo abrir um chamado mais prático. Eu tenho aqui, formato que se abre o chamado, horário, plantão, contrato, tudo aqui detalhado. E com essa nova interface, se eu enxergar, por exemplo, eu gostaria que tivesse uma opção para, deixa eu ver, eu gostaria que simplificasse tal opção aqui dentro, adicionasse uma opção nova para desviar para uma URA integrada personalizada com o Skype, por exemplo. Essa foi uma ideia que eu pensei agora, tá, não sei se é possível. Não sabemos se é possível integrar com o Não, Skype, é isso aí. vamos com calma. Mas eu tenho aqui um botãozinho que eu consigo estar adicionando sugestões, e isso é compartilhado com todos os usuários, né. Então, eu já tenho 3 sugestões aqui, por exemplo, e digamos que eu vou adicionar uma sugestão aqui, e essa rota de saída por comando é legal, eu posso votar. E daí a nossa equipe, ela vai estar acompanhando isso, conforme tiver mais votos, nas sugestões, a gente vai estar dando prioridade para encaixar no roadmap, entendeu? Para o mais próximo. E eu, para fazer uma sugestão também é simples, né, é só autenticar com a sua conta do Google, eu posso aqui botar qualquer coisa, botar um novo, entendeu? E dar uma breve descrição do que eu sugiro daí. Anexar arquivos, se eu tiver, por exemplo, já acostumado com uma central antiga que faz tal coisa, eu gostaria que isso aqui viesse para cá também. Então, a gente está aberto a sugestões, né. São 2 opções bem legais, que agora vai estar nessa nova versão, né, para a gente estar podendo evoluir num todo depois, né. Eu acho que de início era isso. Teria mais alguma coisa para acrescentar, Maurício? Acho que são essas informações, né? A gente queria realmente apresentar o produto novo. Eh, os clientes da base que já estão acostumados com a solução podem procurar nosso time de CS, nosso time de suporte. A gente vai começar a fazer os agendamentos de atualização. A gente precisa combinar com o cliente também. Tem operações críticas, operações 24/7. A gente precisa realmente combinar com o cliente o melhor momento de fazer essa atualização.
Ah, existem paradas? Não, o objetivo é que não tenha paradas, mas toda atualização a gente gosta de preservar o ambiente do cliente para que não tenha nenhum tipo de problema, né, para a operação do mesmo. E clientes novos podem procurar nosso time comercial, clicar no link da descrição ali abaixo, da descrição desse vídeo, tem um link que vai solicitar a apresentação de um especialista e a gente combina melhor, apresenta mais detalhes do produto, faz um diagnóstico do seu ambiente e tenta atender da melhor forma possível. É, existem muitas outras funcionalidades para vir, então a gente quer realmente trazer essas funcionalidades cada vez mais e a gente vai fazendo outros ambientes. E se tiverem muitas dúvidas, a gente quer fazer realmente depois o webinar para tirar dúvidas técnicas mais pontuais com os nossos clientes também. Acho que era isso, Alex. Obrigado pela apresentação. É muito bom ver a gente evoluindo os nossos produtos e conseguindo fazer a apresentação e vamos em frente. Obrigado a vocês. Não Obrigado. esqueçam do like, se inscrevam, vamos que vamos, né? Compartilhe os vídeos no canal, se inscreva no canal para a gente fazer mais vezes. Obrigado, Alex. Valeu, um abraço.